Então vamos lá, pessoal, sem demora, vamos ler Lucas capítulo 14, do versículo 15 ao versículo 24. Vamos ler aqui a parábola da grande ceia e vamos trazer uma reflexão sobre esse texto. Então diz assim em Lucas 14, a partir do versículo 15: Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Saí depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Saí pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Então, baseado nessa passagem, o tema da mensagem que eu quero compartilhar com a igreja nessa manhã é 3 coisas que impedem a nossa comunhão com Deus. Então, nós temos falado durante esse ano sobre intimidade, né? Nós estamos aí debaixo de uma palavra de intimidade, um tempo de maior intimidade com Deus o Pai, com Jesus o Filho e com o Espírito Santo. E temos trabalhado intimidade com Deus, mas hoje eu quero falar sobre coisas que prejudicam ou podem impedir a nossa intimidade com o Senhor. Porque a vontade de Deus é que nós tenhamos intimidade com Deus. Inclusive a Bíblia diz em 1 Coríntios 1:9 que Deus nos chamou para a comunhão do Senhor Jesus Cristo. E por isso eu pergunto, será que nós temos desfrutado dessa real comunhão com Deus, dessa intimidade com Deus? E se nós não temos, então a pergunta é, por que não? Então talvez você faça essa pergunta: o que eu posso fazer para ter mais intimidade com o Senhor, uma maior intimidade ou intimidade com Deus? Muitas vezes nós perguntamos isso e nós procuramos responder isso. Mas a pergunta hoje não é essa, a pergunta hoje é: o que me impede de desfrutar de uma maior intimidade com Deus? Então nem sempre a pergunta certa é: o que fazer para ter mais intimidade com Deus? Às vezes a pergunta certa é: o que está me impedindo de desfrutar de uma comunhão verdadeira com o Senhor? Então, se eu perguntar a você o que te impede de desfrutar de uma verdadeira comunhão com Deus, o que você responderia? Então é sobre isso que eu vou falar a vocês nessa manhã. E nessa parábola, então, Jesus ele está mostrando a realidade de muitas pessoas, inclusive de muitos cristãos, tá? Porque a Bíblia ela foi escrita para nós, então nós precisamos trazer isso para as nossas vidas. Então ele está falando sobre pessoas convidadas para desfrutar de uma comunhão real com Deus, mas que acabam negando esse convite, acabam se desculpando, acabam se excusando, como diz o texto, e dizendo: olha, eu não posso ir no seu banquete, eu não posso ir à sua ceia. Então nessa passagem, Jesus ele começa dizendo que certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. E na hora da ceia, ele mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Então esse Senhor que preparou esse banquete é o próprio Deus. Amém? Então aqui é uma figura de Deus
que preparou uma ceia, que preparou um banquete e mandou os convidados virem para o banquete. Então, trazendo para as nossas vidas, o que eu quero dizer é que hoje Deus, Ele nos convida para desfrutarmos de uma grande ceia, desse grande banquete, ou seja, de um tempo de comunhão com Ele. Por quê? Porque ceia, banquete, é sinônimo de comunhão, é ou não é? Quando você quer desenvolver intimidade com alguém, quando você quer conhecer alguém, o que você faz? Você chama essa pessoa para sentar à mesa com você, certo ou errado? É ali que nós chamamos essa pessoa. Puxa, eu quero desenvolver intimidade com essa pessoa, então chamo essa pessoa para comer comigo, chamo essa pessoa para desfrutar de um banquete. Por isso que quando nós queremos promover mais comunhão com a igreja, o que a gente faz? Um piquenique, um almoço, um churrasco, para que os irmãos sentem-se à mesa e possam conversar e possam desfrutar de uma real comunhão. Então, nós vemos que esse Senhor é Deus e esse Senhor está nos chamando para desfrutarmos de uma verdadeira comunhão com Ele. Por exemplo, eu sempre digo isso, né? Quando Jesus ele celebrou ali a ceia com os seus discípulos, né? Ali pouco antes de ser preso, de ser julgado e crucificado, né? Ele estava ali tendo um tempo de comunhão com os discípulos, né? Eu falei já para vocês que naquele contexto, naquela cultura, eles não se sentavam em cadeiras para comer. As mesas eram baixas e eles se assentavam no chão, se reclinavam em almofadas ali, né, se encostavam na parede, e aí a mesa baixinha, não usavam talher para comer, então pegavam ali um pedaço de pão, molhavam no molho, né, pegavam tipo, vamos supor, tipo uma tortilha, né, colocavam ali a carne e tal, e comiam com as mãos. Então eles estavam bem próximos. E nós vemos ali que na ceia, o apóstolo João, ele estava com a cabeça reclinada no peito de Jesus. Então, desfrutando ali de um tempo de intimidade. Mas eles estavam à mesa, eles estavam comendo. Então, ceia, banquete, é sinônimo de comunhão. Então, o que Jesus está dizendo? Que o Senhor Deus, o Pai, Ele preparou um grande banquete e Ele está nos convidando para esse banquete. Então, para termos comunhão com Ele. A palavra comunhão significa ter em comum. Então, Deus está nos chamando para termos em comum com Ele. Eu até me lembro de uma frase que eu gosto que diz que a comunhão com Deus é o princípio do céu. E uma outra frase que diz que se formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. Então, por isso, Deus tem enviado os seus servos para anunciar: vinde, pois tudo está preparado. Então esse servo, ou esses servos, eles representam figurativamente, talvez os profetas do Antigo Testamento, né, que pregavam ali o arrependimento ao povo, mas também trazendo para nós aqueles que pregam a palavra. Então você pode fazer o papel desse servo, quando? Quando você está evangelizando. Então, eu estou aqui pregando, estou fazendo o papel desse servo, chamando a igreja para a comunhão do Senhor Jesus Cristo. E eu estou dizendo: vinde, porque tudo está preparado. E nós podemos desfrutar dessa verdadeira comunhão com Deus. Mas o que nós vemos aqui, infelizmente, é que todos os convidados, eles começam a recusar a ceia, né? Então, por exemplo, ali diz que todos a uma começaram a excusar-se. Então, esses convidados, irmãos, para a gente fazer aqui uma interpretação correta do texto, a princípio, eles estão representando o povo de Israel, o povo escolhido de Deus, que rejeitou Jesus como Messias. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus veio para o povo de Israel, mas o povo de Israel, não todo, né, porque a igreja começa ali em Jerusalém, mas uma boa parte de Israel rejeita Jesus como Messias, e então se abre uma porta. Se abre uma porta para quem? Para os cegos, para os aleijados, para os pobres, para os mancos. E eu tenho uma boa notícia para você: nós que não somos judeus de nascimento, nós fazemos parte desse grupo. Nós somos os pobres,
Nós somos os aleijados, nós somos os cegos, nós somos os mancos. Talvez nós estivéssemos ali, entre aspas, destinados à perdição, afastados de Deus, levando uma vida de aparência, uma vida medíocre. Se Israel aceitasse Jesus completamente, é claro que esse não era o propósito de Deus, mas talvez essa porta jamais se abriria para os gentios, Então a porta do evangelho se abriu para os gentios, por quê? Porque os judeus, eles rejeitaram essa mensagem. E a pergunta então que cabe aqui, que eu faço para a igreja nessa manhã é a seguinte: se nenhum dos homens que foram convidados provarão a ceia de Deus novamente, isso está no versículo 24, o que será então dos pobres, dos aleijados, dos cegos e dos mancos que rejeitarem a ceia, que rejeitarem a comunhão, que recusarem a comunhão do Senhor Jesus Cristo? O que será de nós se nós recusarmos a ceia, a comunhão do Senhor? E outra pergunta que eu faço é a seguinte: por que esses homens, eles recusaram essa ceia? Por que eles recusaram o convite do Senhor? E é aqui que nós vamos ver, e aqui nós começamos então a fazer uma aplicação prática para as nossas vidas. Então vamos começar com o versículo 18. Então o primeiro homem aqui, no versículo 18, vamos ver o que ele diz aqui, ó. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. Então nós vemos aqui que o primeiro homem, ele rejeita o convite. Por quê? Porque ele comprou um campo. E ele precisava ir ver o campo dele, Inclusive, se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, chegar lá na lei do Senhor, não sei se você sabe, mas lá em Deuteronômio capítulo 20, versículos 6 e 7, ali diz que um homem, quando ele plantava uma vinha num campo, se ele ainda não havia colhido, experimentado do fruto, ele ficava livre de ir para a guerra e de servir o exército. Por quê? Porque primeiro ele precisava experimentar da vinha dele. Você plantou uma vinha num campo e ainda não comeu dela? Não, então você está livre do serviço militar. Você precisa primeiro comer da tua vinha para que outro não coma, porque você corre o risco de ir para a guerra e não comer da tua vinha. Aquele homem também que tinha uma esposa, ou melhor, uma noiva, estava desposado com uma mulher, mas não havia ainda tomado aquela mulher, também ficava livre do serviço militar até ele casar. Por quê? Porque corria o risco do quê? Dele ir para a guerra, não casou ainda literalmente com a mulher, e aí a mulher ser dada a outro homem, porque ele morreu na guerra, por exemplo. Então eram algumas leis ali do Antigo Testamento, E esse homem então, talvez pensando dessa maneira, ele diz: não, eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Mas aqui, convenhamos, irmãos, você recusar o convite do Senhor por causa de um campo, é uma desculpa extremamente esfarrapada, sim ou não? Trocar a ceia, trocar a comunhão, trocar o banquete do Senhor, porque comprou um campo. Mas será que muitas pessoas não fazem isso hoje? Trazendo para a nossa vida, o que seria hoje para nós comprar um campo? Por exemplo, vamos pensar na parábola do semeador, A Bíblia diz, ali quando Jesus está contando a parábola do semeador, que o semeador ele saiu a semear. E aí parte da semente cai à beira do caminho, vem as aves dos céus e comem essa semente. Parte da semente cai em terreno pedregoso e logo cresce, mas porque não tem raiz, quando o sol bate nessa planta, a planta seca e também não se torna uma planta frutífera. Aí Jesus diz que parte da semente cai entre os espinhos. E quando ela cresce, os espinhos também crescem e sufocam essa planta. E essa planta, ela se torna infrutífera. E aí Jesus ele vai explicar a parábola do semeador, Então ele diz que a semente que caiu à beira do caminho é a pessoa que recebe a palavra, mas logo vem o maligno e arrebata a palavra do coração dessa pessoa, Então sei lá, você está recebendo a palavra aqui, você saiu daqui ali no estacionamento já, enfim, o maligno já roubou. Você começou a rolar o teu Instagram, o teu WhatsApp ali, tudo aquilo que foi ministrado, o diabo já roubou do teu coração. A pessoa que recebe a palavra num terreno pedregoso é aquela que sai da igreja com alegria, Ou ouviu o evangelho e está muito alegre ali, está buscando Deus, mas aí vem a tribulação, o sol representa a provação.
E quando vem a provação, essa pessoa desanima. Por quê? Porque ela não tem raiz profunda. Ela acaba desanimando e ela não dá sequência, ela não avança, né, no Evangelho do Senhor. Mas a semente que caiu entre os espinhos é aquela que a pessoa recebe, mas olha só o que Jesus diz assim, que os que recebem a semente entre os espinhos são aqueles que ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as demais ambições entrando sufocam a palavra. Então, na minha opinião aqui, o que impediu esse primeiro homem de receber a palavra e de aceitar o convite do Senhor foi os cuidados do mundo. Os cuidados do mundo, digamos assim, fizeram com que esse homem recusasse o convite do Senhor. É mais ou menos assim, peça desculpas para o Senhor, porque tem algo mais importante para mim. Eu comprei um campo e preciso ir ver esse campo, eu preciso cuidar desse campo. Me desculpe, eu não vou aceitar o convite, né? Agora, claro, trazendo para a nossa vida, o que seria o campo, né? Sei lá, pode ser a tua casa, irmão. Eu não vou poder desfrutar da comunhão com Deus, putz, eu tenho que cuidar da minha casa, né? Eu tenho que lavar meu carro, por exemplo. Meu carro está sujo, preciso lavar meu carro, né? Então, cuidado do mundo. Muitas vezes nós não desfrutamos de uma comunhão real e verdadeira com Deus, porque nós estamos, digamos assim, sendo sufocados pelos cuidados do mundo. E com isso, irmãos, não estou dizendo aqui que nós não devemos ter bens, né? Jesus não está criticando a pessoa comprar um campo. Jesus está criticando aqui a prioridade da pessoa. É você focar naquilo que um dia vai desaparecer. Então, tipo assim, eu não posso ir no teu grupo e aceitar o teu convite no teu grupo de crescimento, na tua célula. Eu não posso frequentar o culto da igreja, eu não posso ir no estudo bíblico, eu não posso orar, eu não posso exercer o meu ministério. Por quê? Porque eu estou ocupado com os cuidados desse mundo, né? Então, ou seja, as coisas do mundo são mais importantes do que as coisas de Deus. Então, os cuidados do mundo pode ser o nosso trabalho, os cuidados do mundo pode ser os nossos estudos, como eu falei, pode ser a tua casa, pode ser o teu carro, coisas que a gente tem que fazer, mas que não podem ser prioridade na nossa vida quando se trata de comunhão com Deus, de um convite para cear com o Senhor. Então, por exemplo, domingo, irmãos, domingo é o dia do Senhor, domingo é o dia que a gente tira para estar na presença de Deus, tem que fazer o máximo para no domingo a gente ter o mínimo de trabalho possível, entendeu? Para que seja um dia dedicado ao Senhor. Os cuidados do mundo não podem ser mais importantes do que a nossa comunhão com Deus. Por isso que está escrito nas cartas apostólicas, não amem o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a soberba da vida, não provém do Pai, né? E o mundo passa e com ele a sua cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então imagine você, pai, né? Faz uma festa ali surpresa para o teu filho, né? Mas aí na hora do filho chegar, não, ele não vai para casa, né? Você preparou tudo, trouxe os convidados, enfim, e por motivos aí banais, o teu filho, né, vai fazer alguma outra coisa nesse dia. Então imagine a frustração. Então você entende por que muitos cristãos, eles não conseguem desfrutar de uma comunhão verdadeira com Deus. Por quê? Porque estão sendo sufocados pelos cuidados do mundo. E por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, chamar, Deus chama muitos, mas os escolhidos, aqueles que aceitam o convite para cear, esses são poucos, né? E por que muitos rejeitam, então, esse convite? Porque colocam coisas secundárias à frente de Deus. E aí o que acontece? Não tem, Deus escolhe outro. Os convidados não quiseram vir, minha casa não vai ficar vazia, irmãos. Quero dizer que todos os lugares no reino de Deus, eles vão ser preenchidos. Eu fui convidado,
eu negligenciei o convite, olha, eu posso ficar de fora, mas alguém vai tomar esse meu lugar. Não é assim? Inclusive, no mundo natural é assim, né? Eu me lembro quando eu jogava futebol, né? Então, se eu faltasse os treinos da semana, o que não acontecia comigo, né? Mas eu sabia, se eu faltar os treinos da semana, na hora do jogo eu vou ficar de fora, com certeza, né? Então, o treino durante a semana é uma preparação para o jogo. Então, a nossa vida aqui na Terra é uma preparação para quê? Para a eternidade, irmãos. Então, não falta o treino não, irmão. Você pode ficar de fora. Essa é que é a verdade. Então nós temos que aproveitar o máximo, desfrutar de uma comunhão verdadeira com Deus aqui, nos preparando para quê? Para a eternidade. Então muitos não desfrutam dessa comunhão real com Deus, por quê? Porque colocam os cuidados do mundo em primeiro lugar. Então esse homem recusa o convite de Deus porque comprou um campo e precisava ir vê-lo. Então os cuidados do mundo sufocaram a palavra de Deus no coração dele. Segunda coisa, versículo 19, olha só. Outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. Então comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. O que eram 5 juntas de bois? Eram 10 bois. Tá? Então uma junta de boi, 2 bois. Então, geralmente, uma junta de boi era o que eles usavam para puxar um arado, para puxar uma carroça, né? Então, hoje, trazendo para o nosso contexto, é como se o fazendeiro ali, o agropecuarista, comprei 10 tratores, basicamente é isso, tá? Então, comprei ali 10 tratores e vou ter que experimentá-los, né? E, claro, quando você compra algo, você quer experimentar, é ou não é? Você quer fazer isso, né? Então, há algum tempo atrás, aí, pouco mais de um mês atrás, eu comprei uma pranchinha de surf nova aí para mim. Chegou lá a minha encomenda, né? Eu queria experimentar, né, irmão? Claro, mas demorei um mês, esperei o momento certo, entendeu? Não é verdade? Vimos a hora certa, o momento certo, um dia de folga, para experimentar isso que a pessoa tinha que fazer. Não, eu vou lá, eu vou no meu campo. Eu vou experimentar os meus bois. Não tem nada de errado de experimentar as 5 juntas de bois. O problema é que isso deveria ser feito depois da ceia, depois do banquete. Então a pessoa compra aquilo e agora quer experimentar, né? A vida da pessoa gira em torno daquilo. Então, como eu falei, a semente que cai entre os espinhos é a pessoa que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, os enganos das riquezas, as demais ambições sufocam a palavra no coração dessas pessoas. Então aqui nós vemos um outro homem em que as riquezas sufocaram o convite de Deus no coração dessa pessoa. E aqui também eu não estou falando contra enriquecer ou prosperar, irmãos. Deus queira que todos nós prosperemos. Acredito que Deus queira que você prospere. Se você vai ser rico, milionário, não, isso não importa. Mas prosperar para todo mundo, né? A gente sabe o caminho. Trabalho honesto, boa administração, generosidade, fazer isso que a Marla falou, dizimar, ofertar. Fatalmente essa pessoa, ela vai prosperar. Mas isso jamais pode tomar o primeiro lugar nas nossas vidas. Por isso que Jesus disse, não andem ansiosos por coisa alguma, nem pelo comer, nem pelo beber, nem pelo vestir. E aí ele vai falando, né, que os gentios aqui procuram todas essas coisas, e ele diz em Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E aí vamos para o primeiro mandamento, né? Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Esse é o primeiro e o maior mandamento. Eu me lembro que uma vez um irmão da igreja, ele chegou para mim e disse, pastor, qual que é teu sonho de consumo, pastor? Eu falei, cara, não tenho. Qual que é o carro dos teus sonhos, pastor? Não tenho esse tipo de ambição. Deus me der, tá bom, irmão, entendeu? Claro que eu posso aproveitar uma oportunidade, né? Esses dias meu sogro estava querendo trocar o carro dele, falei, acho que eu vou aproveitar a oportunidade de vender o meu e pegar o dele que é um pouco mais novo, podia ser uma oportunidade, não deu certo, né? Só tinha golpista no marketplace, né? Então desisti de vender o meu carro. Agora ele pegou um 0, ó. Vamos ver, ó, pegou um 0 meu sogro, irmão, vamos ver agora se ele vai, né, colocar isso como prioridade. Né? Mas é isso, né? Qual que é o sonho de consumo? Não tem sonho de consumo, né?
Então eu lembro de uma frase que diz que o que impede o homem de entrar no reino de Deus não é o fato dele possuir riquezas, é o fato das riquezas o possuírem. Por isso que a Bíblia diz: não ambicioneis coisas altivas, mas contentai-vos com as humildes. Por isso que a Bíblia diz: quem deseja ficar rico, cai em muitas tentações. Então o problema não é ficar rico, é o desejo, é colocar isso como prioridade da tua vida. Você vai cair em tentação. Porque em algum momento você vai se desviar, pode ter certeza. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos, por cobiçarem isso, acabam cedendo a tentações. Por que a gente tem tanta corrupção no nosso país? Que é isso? As pessoas se corrompem porque elas querem enriquecer, né? E aí a gente vê a igreja primitiva. Era uma igreja generosa, não havia necessitado algum na igreja primitiva, né? Por quê? Porque as pessoas eram generosas. Então nós temos que ter esse coração liberal, e até isso, né? Muitas pessoas não sabem, mas exatamente você ser generoso que vai fazer você prosperar. Provérbios diz que o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então nós temos que entregar todos os dias tudo que faz parte da nossa vida ao Senhor, porque na verdade nós não temos nada, né, irmão? Você sabe disso, né? Tudo isso que você diz que é teu, na verdade não é teu. Nós estamos aqui simplesmente administrando como mordomos de coisas que vão ficar aqui, e são coisas que não são nossas. Então nós temos que administrá-las da maneira correta, mas nós temos que administrá-las com o entendimento de que isso aqui não me pertence, na verdade pertence a Deus. Então vou administrar bem, por quê? Porque é algo que Deus colocou nas minhas mãos. Mas nós vemos um homem que recusa a ceia por causa dos cuidados do mundo, outro homem que recusa a ceia por causa das riquezas, como o jovem rico, né? O jovem rico é um exemplo disso, né? Aquele jovem rico que chegou para Jesus e disse: bom mestre, que bem eu farei para herdar a vida eterna, né? E aí Jesus diz: bom, por que você me chama bom? Bom só tem um que é Deus. E começa uma conversa ali com o menino, né? E diz assim: não, se você quer herdar o reino dos céus, cumpre os mandamentos. E ele disse: quais? Aí Jesus fala, né? Jesus vai falando ali vários mandamentos: não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, não cobiçarás. Mas Jesus não fala o primeiro mandamento. Primeiro ele deixa de lado, vai falando os outros. Aí o rapaz diz: tudo isso eu tenho cumprido desde a minha mocidade, eu faço tudo isso. E aí Jesus o amou, e porque Jesus o amou, falou a verdade para ele. Então quem ama fala a verdade, irmão. Pastor que ama fala a verdade para as ovelhas. Então eu estou pregando a verdade, eu sei que esse tipo de mensagem não é muito popular, entendeu? Mas eu falo a verdade para você. Jesus amou então o jovem rico e disse assim: tem um problema com você, né? Pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. Depois vem e me segue, aí você vai ter um tesouro no céu. E o jovem, amando as suas riquezas, né, ele não segue ali a orientação de Jesus, porque ele amava as suas riquezas. Né? Porque Jesus observou, tem um ídolo aí no seu coração. Né? Então, como eu falei, o problema não é a riqueza em si, o problema é o ídolo. Então Jesus identifica o ídolo e fala: você precisa renunciar esse teu ídolo aí, que são as riquezas. Né? Talvez se ele renunciasse, Jesus dissesse para ele: não precisa abandonar não, só estava te testando. Ou se ele fizesse o que Jesus falou, Jesus mais para frente disse que todo aquele que renuncia pai, mãe, filho, filha, esposa e qualquer coisa, sua própria vida por amor de mim e do Evangelho, vai receber 100 vezes mais, tanto nesta vida quanto no futuro a vida eterna. Então ele não ficaria sem aquilo, né? Então a gente às vezes tem medo de renunciar às coisas por Deus. Deus nunca vai deixar faltar para você. Se Deus te mandasse hoje fazer uma coisa extravagante, sei lá, vou vender meu carro e vou ofertar, né, para alguém, Deus mandando, tá, irmãos? Ou vou doar para alguém e tal, faça. Você vai ver se Deus não vai te retribuir. Eu conheço pessoas que fizeram isso. Nunca faltou carro na vida dessas pessoas. Conheço pessoas que já doaram mais de um carro, inclusive. Vários, né? Entendeu? Pessoa desapegada, né? Então agora, em Deus, tá, irmãos? Estou falando para ninguém fazer isso hoje aqui, não. Mas se Deus falar com você, amém, né? É Deus falando, não é o pastor, não, tá? Então nós vemos aqui um homem que acaba negando o convite porque compra o campo. Outro nega o convite porque comprou 5 juntas de bois. E aí vamos para o terceiro, né? O terceiro, ele recusa o convite porque ele casou, né? Então olha aqui o versículo 20. E outro disse: casei-me e por isso não posso
ir. Como eu falei para você, quando um homem estava noivo de uma mulher no Antigo Testamento, ele ficava livre ali do serviço militar, não ia para a batalha antes de desposar essa mulher. E depois que ele desposasse a mulher, ele ficava mais um ano livre também do serviço militar, para que ele pudesse alegrar a mulher que ele casou. Isso está em Deuteronômio 24, versículo 5. Então, todo homem recém-casado, ele ficava livre um ano do serviço militar, para poder alegrar ali a sua esposa, porque como eu falei, senão a mulher poderia ficar viúva muito cedo, né? Então pelo menos ela ia ter a companhia do marido ali por um ano, né? Nesse período provavelmente engravidaria, né? Então já teria ali a companhia de um filho e por aí vai, né? Caso acontecesse o pior do marido morrer numa guerra. Mas mesmo assim, irmãos, aqui nós não vemos motivos para rejeitar o convite de Deus. Casamento não é desculpa suficiente para recusar a comunhão com Deus. Então qual seria a atitude correta desse homem? Não, vou levar minha mulher. Sou recém-casado, mas nós vamos aí, você está me convidando, senhor, tem que levar alguém comigo. Então o convite é para 2. Vou levar minha mulher para o banquete também. Amém? Então, o nosso casamento não pode ser desculpa, a nossa família não pode ser desculpa para nós não termos comunhão com o Senhor, né? Então, quando eu conheci minha esposa ali e comecei a perceber que ela seria a pessoa certa, né? Então, antes de casar, já falei, prioridade da nossa vida é Deus, né? Então, confesso a vocês, chegou na hora do casamento, não via a hora, né, irmão, de ir para a noite de núpcias, né? Então, enfim, me converti ali com 17 anos, agora estava com 21 anos já, né? Então estava numa seca boa, né, irmãos? Mas assim, né, fomos para a noite de núpcias, o que a gente fez? Primeira coisa, vamos orar aqui, vamos orar, antes de começar. Então a comunhão com Deus é prioridade. Sim ou não? É prioridade sobre as outras coisas. Só que aqui o casamento, o que Jesus está trazendo, sabe qual é o problema aqui por trás do casamento? Não é o casamento em si, é o prazer. Sabe onde muitos cristãos têm perdido hoje? Porque hoje a gente vive num mundo hedonista. O que é o mundo hedonista? O hedonismo é a busca do prazer, independente de qualquer coisa. Não, você tem que viver para ser feliz. Não, você não pode renunciar aos teus desejos. O que importa são os teus desejos. E os prazeres da carne têm roubado e sufocado a palavra de Deus no coração das pessoas. E quando eu falo de prazer, não estou nem falando de prazer sexual em si, né? Mas é muita coisa. Vou falar para você, hoje é extremamente difícil, falei já semana passada, ministrar a nova geração, sabe por quê? A nova geração passa a madrugada jogando videogame, irmão. Prazer, sabe o que a tecnologia faz com você? Te dá estímulo imediato sem você fazer nenhum esforço para isso. É isso que videogame, série, tecnologia faz. O problema hoje nem é tanto, tem a parte sexual também, né? Mas assim, é isso, entendeu? Aí o cara vai vir no culto pela manhã, ouvir um pastor ainda pregar esse tipo de coisa. Eu quero viver para o meu prazer, irmão. Você entende? Né? Então, o cara se diz cristão, mas ele, a vida dele é tecnologia. Então os prazeres, eles sufocaram o convite de Deus no coração desse terceiro homem, né? Então o que é o prazer aí para você? O que te dá prazer, irmão? Pensa aí, né? Nossa vida, queira ou não, a gente precisa de prazer, né? Mas isso não pode estar em primeiro lugar na nossa vida, porque a nossa carne quer o conforto, a nossa carne quer o prazer. Eu até não sei se não foi o Everson que um dia falou para mim de um experimento que fizeram com um rato, eu tenho anotado aqui, e que conseguiram ali, né, o ratinho, quando ele baixava uma barrinha ali na caixinha ali, disparava algo no cérebro dele ali que dava prazer, conseguiram ali, sei lá, conectar ali na parte do prazer do cérebro. O rato ficou tão doido de baixar aquela barrinha que ele morreu. Sentir prazer, entendeu? Porque, claro, quem não quer sentir prazer? Né? Então, mas existe o momento certo, existe a maneira certa. Né? E a nossa vida como cristãos, irmãos, grande parte é renunciar aos prazeres. Sinto em lhe dizer, é mortificar as obras da nossa carne e viver para Deus. Por exemplo, oração, jejum, essas coisas dão prazer, irmão?
Ah, dão, pastor, dão nada, irmão. Mas a gente sabe que tem que fazer. Entendeu? Estar aqui domingo de manhã, talvez num dia frio, muito mais prazeroso estar na cama, claro que é. Então a nossa vida é uma vida de renúncia. Então Deus tem nos chamado para desfrutarmos de uma comunhão real com Ele. Mas, enfim, o que pode nos impedir? Então trouxe aqui 3 coisas para vocês: cuidados deste mundo, engano das riquezas e os prazeres da vida. Amém? Então, cuide das coisas que Deus colocou na tua mão, mas não deixe elas serem prioridades na tua vida. Busque prosperar, não tem nada de errado nisso, mas não deixa isso ser prioridade na tua vida. Busque prazer, a vida também. A gente precisa de prazer na vida em alguns momentos, mas existe a hora certa, o momento certo e a maneira certa de você experimentar o prazer, né? Aquele prazer lícito, prazer. E o maior prazer do crente é principalmente estar na presença do Pai, né? Estar na presença de Deus. Amém? Então existe um preço, e no contexto aqui dessa passagem, após finalizar essa parábola, Jesus, ele traz algo bem interessante. Vou pedir lá, Saulo, põe lá, Lucas 14, agora a partir do 25, e eu vou finalizar aqui a mensagem com essa passagem, de 25 a 33, é o contexto, tá? Ele fechou a parábola e olha o que ele diz: grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro a calcular se com 10.000 poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Então, qual que é o preço, pastor Peter? O preço é tudo, irmão. Né? Ficou claro aqui, né? Esse é o preço do discipulado. Né? O discipulado, ele custa absolutamente tudo. Então, Jesus deixou bem claro, né, que esse é o preço. E eu gostaria de deixar bem claro também, com muito amor aí para a igreja, que esse é o preço. Esse é o preço de nós vivermos uma vida que agrada a Deus e desfrutarmos de uma vida aí abençoada, né? Então não posso amar nada nem ninguém mais do que Deus. Todas as coisas têm que ser aborrecidas, ou seja, estar em segundo plano, né, e o Senhor ser a prioridade na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Recebem a palavra, irmãos? Então vamos ficar de pé, chamar o louvor ali à frente.